Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Semana de terror e caos no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, ontem nós assistimos a ataque à escola em São Paulo, ataque a ônibus no Rio de Janeiro pelos milicianos ligados aí ao crime organizado. Uma situação caótica, o Brasil vivendo um processo assim daqueles que advogam pelas trevas, tentando desestabilizar o país, né? E no mundo lá fora, a questão da guerra. E nós viemos aqui ontem, já tarde da noite, e lançamos um vídeo por conta de informações que estavam fervendo nos canais de Telegram e redes sociais sobre algumas ocorrências, e eu avisei mais de uma vez nesse vídeo que eram informações não confirmadas, mas achei interessante que nós viéssemos a público para preparar, porque caso essas coisas realmente estivessem acontecendo, isso poderia trazer uma terça-feira devastadora para todos nós. E era importante que a gente tivesse isso em mente, o que estava por vir aí. Bom, daquilo tudo que foi reportado para vocês, o que ficou confirmado foi o ataque a bases norte-americanas na Síria. Agora, o ataque a bases americanas na Arábia Saudita e o ataque a navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho, inclusive foi falado que eram fragatas que foram atacadas por drones, isso não se confirmou. Pelo menos essa notícia não mais repercutiu. E a gente não sabe se não se confirmou porque não ocorreu ou se ocorreu e foi acobertado. Afinal de contas, num cenário de guerra, já foi dito que a primeira vítima é a verdade. Então, muitas informações são sonegadas, muitas informações são distorcidas e se libera aquilo que interessa para gerar comoção popular e aquilo que provavelmente possa gerar uma visão de fraqueza, de enfraquecimento ou de perda, essas informações são sonegadas. Então, a gente está vendo a manipulação toda que está acontecendo na mídia, como que se conta essa guerra de uma forma parcial, totalmente voltada por uma visão específica de apoio a um lado, e o lado mais forte, mais opressor e mais genocida que está sendo apoiado pela mídia ocidental. Entretanto, nós estamos vendo algumas mudanças aqui no Ocidente, alguns líderes estão começando a rever as suas posições. Foi o caso do Obama, que levantou a questão de que talvez a resposta israelense está fora de proporção, né? A destruição do povo palestino por conta do ataque de um grupo que invadiu e sequestrou algumas pessoas. Então existe uma desproporção aí muito grande, né, entre devastar um povo todo e correr atrás dos terroristas que fizeram o ataque, né? Mas Obama, vamos dizer assim, ele não tem muita moral, né, para falar sobre isso. Afinal de contas, foi um dos presidentes que mais jogou bombas no Oriente Médio. Outro que se lançou aí também é um líder fraco, é o Macron, né, que também questionou essa questão da força com que Israel está atacando ali na Palestina, mas traz aí algumas questões não muito pontuais, vamos dizer assim. Então o Macron deixa no ar, mas não se posiciona de forma firme, como a gente gostaria de alguma liderança ocidental que se venha colocar firme. A única liderança ocidental que coloca sua posição e que vai contrário à mídia hegemônica é o presidente Lula, que advoga pela paz, pela conversação, pela realização de corredores humanitários, cessar fogo, que é tudo que os Estados Unidos não querem, não permitem, e é tudo que Israel também não quer. E o outro lado, o Hamas, também não cede a esse ponto. Então, essa perspectiva de paz, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer porque ambos os lados querem uma guerra de extermínio mútuo. E isso vai levar a uma escalada no conflito. As notícias de ontem eram bastante preocupantes por conta de que isso poderia estar mostrando a entrada do Irã, já que supostos atentados ocorridos na Arábia Saudita e no Mar Vermelho, que não se confirmaram, teriam sido de organizações iranianas e inclusive também envolvendo organizações no Iraque ligadas ao Irã. Então, há muita confusão aí, há muito desencontro de informação, há muita manipulação, há muita distorção, sonegação de informações. Então fica difícil nesse momento nós navegarmos. Então quando começa um assunto a ferver no Telegram, nas redes sociais, nós trazemos aqui
mesmo que esse assunto depois venha a não se confirmar. Faz parte do processo de nós estarmos alertando para as coisas que estão acontecendo. Que fica registrado também, porque amanhã ou depois, esse assunto que hoje não foi confirmado pode se confirmar mais lá na frente, como nós vimos muitas vezes acontecer na guerra da Ucrânia. Quantas vezes nós viemos aqui, demos uma notícia, depois, mas não foi confirmado, não era isso. Depois passou 15, 20 dias, se confirmou, né? Por quê? Porque existe aquele período em que as inteligências da guerra ficam trabalhando como que eles vão liberar determinadas informações e em que momento. Então nós estamos aí a reboque dessa estrutura de inteligência de guerra que trabalha com essa questão de informação, contra-informação, sonegação, distorção, manipulação e ilusionismos, né? Veja o quantos ilusionismos o lado israelense tentou emplacar e foi desmascarado, né? Colocou vídeo falso, desmascararam, colocou imagens feitas por inteligência artificial, o pessoal foi lá que estuda, mostrou que era uma imagem produzida por inteligência artificial. Uma repórter, acho que da Romênia, estava debaixo do carro fazendo uma narração ao vivo de que estava sofrendo ataque e ao fundo pessoas passeando de bicicleta num parque. Isso repercutiu muito nas redes sociais, a mentira que os meios ocidentais estão contando com relação à guerra no Oriente Médio. Então essa desinformação está aí posta, né? E só entra nessa desinformação ou quem realmente é um desinformado, quem é desescolarizado, desconhece a história daquela região, ou que quer assumir um lado simplesmente para espizinhar o lado contrário, né? E aí é criança de quinta série e a gente não leva a sério esse tipo de pessoa, principalmente aquelas que vêm colocar seus comentários totalmente imbecilizados aqui no canal e nós simplesmente vamos lá, apagamos e bloqueamos a pessoa, porque afinal de contas aqui é um canal de pessoas inteligentes, com um debate de alto nível e não para vir aqui dar canelada e ficar sapateando que nem uma criancinha de quinta série, né? Com relação ao Brasil, é tudo aquilo que nós falamos, existe aí um movimento, existe uma agenda sombria no Brasil para querer criar uma instabilidade, né? Esses milicianos, nós sabemos muito bem a ligação deles com o bolsonarismo, afinal de contas, os assassinos de Marielle são milicianos, vizinhos de Bolsonaro, né? Bolsonaro condecorou miliciano que participou do assassinato de Marielle. A gente vê o tempo todo essa situação. Então é natural que o bolsonarismo, que agora está na sua queda cada vez mais frequente, com muito mais crimes de Bolsonaro e seus asseclas sendo aí colocados a descoberto, principalmente essa questão da ABIN, né? Essa questão da ABIN é muito séria, então é lógico que Bolsonaro e os bolsonaristas iam criar algum tipo de situação para tentar desviar a atenção dessa história toda. Então nada melhor do que ativar os milicianos que trabalham para eles para fazer esse auê todo aí no Rio de Janeiro, queimando ônibus e tudo mais. Triste a população do Rio, que fica na mão desses bandidos, desse banditismo, né? Rio de Janeiro está na mão desse banditismo e o Rio de Janeiro precisa começar a acordar, né? Porque vocês estão elegendo cada vez mais pessoas e apoiando pessoas ligadas justamente às milícias, que são que fazem esse terror, esse caos na vida de vocês. Está na hora de vocês, pelo voto, mudar essa história no Rio de Janeiro, tirar dessa direita miliciana que está posta aí no Rio de Janeiro e mudar o rumo da história do Rio de Janeiro. Porque afinal de contas não adianta só ficar também aí se colocando como vítima da situação quando vocês votam errado, quando vocês estão do lado de votar em pessoas que estão ligadas às milícias, tá? Então precisa mudar essa questão toda aí, porque olha o que acontece, né? A população fica refém de um terrorismo urbano, não passa de um terrorismo urbano desses milicianos ligado a tanto a questão da direita, da extrema direita, muitos ligados à questão evangélica. Essa conexão de anarcocapitalistas, evangélicos, milicianos e muitas vezes militares envolvidos aí pode trazer está criando no Rio de Janeiro uma situação insustentável de violência urbana e está na hora do Rio acordar para isso, né? Aqui em São Paulo nós tivemos o ataque às escolas por conta dessa falha absurda na questão da segurança, na questão educacional. O governo Tarcísio está tirando cada vez mais dinheiro da educação, está tirando material didático da educação, ele está criando condições para que as escolas fiquem realmente
à míngua, professores à míngua, e de uma certa forma também São Paulo escolheu esse caminho e muitos professores votaram em Tarcísio e agora estão sofrendo as consequências do seu voto. Que pensem melhor nas próximas eleições e mudem os rumos do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que precisam de uma outra história, de uma nova história, fora desse direitismo porco que está posto aí há muitas décadas em São Paulo, causando cada vez mais corrupção, falta de segurança pública. Afinal de contas, a segurança pública é dever do governador do seu estado, não é dever do presidente da República, tá? Quem gerencia, quem coordena a segurança pública é o governador do seu estado. Então, se na sua cidade você está incomodado com as notícias de assaltos, de mortes, latrocínios, essas coisas todas, você não cobre do governo federal, você cobre do governador do seu estado, porque é ele o responsável constitucional pela segurança pública. E se a segurança pública está ruim na sua cidade, é culpa do seu governador, do governador que você elegeu, seja ele de direita ou de esquerda. Deva cobrar dele, porque não trata não é uma atribuição do governo federal lidar com as polícias na sua cidade diretamente, tá? Então, aí está posto o caos todo da desorganização, da corrupção das polícias, desse modelo de polícia fracassado que nós temos aqui, de uma polícia que é treinada para matar, para oprimir o preto e o pobre, e nós temos que mudar tudo isso. Há muita coisa para transformar e eu não vejo movimentos do atual governo nesse sentido. A preocupação é com a economia, ok. A preocupação é com ajudar as famílias desfavorecidas, ok. Nós concordamos com todos os projetos sociais do governo Lula e tem que ampliar e tem que apoiar. Mas precisa olhar para a educação, precisa olhar para a segurança pública. Só o Dino falando, palestrando e fazendo o seu mise-en-scène não vai resolver a situação. Precisa ter atuação, mudança de modelo, mudança de paradigma na segurança pública do Brasil e dos estados. E isso tem que, aí sim, é atribuição do governo federal. Pressionar os estados, os governadores, para que renovem, que reorganizem o paradigma das suas polícias da segurança pública. Tá? Senão, nós vamos enveredar cada vez mais para essa loucura, para esse caos que nós estamos vivendo. Vamos aguardar mais notícias. Gaza está sendo dizimada, né? As notícias que vêm de lá, essas sim confirmadas, mostram que a cidade está sendo demolida, os ataques estão cada vez mais intensos e Israel está assim atacando alvos que ele considera prioritários para poder preparar o terreno para uma invasão por terra, que será algo assombroso, medonho. Nós vamos assistir cenas bem piores do que a gente já está vendo. Quem acompanha o meu canal lá no Telegram está vendo as imagens pavorosas de pessoas despedaçadas, crianças, assim, em situações terríveis, né? Crianças sendo levadas para o campo de cadáveres para abrir os lençóis e reconhecer os seus pais. E essas crianças caem no choro desesperadas. São essas as imagens que a mídia, que o Guga Chakra não mostra para vocês, tá? Então está na hora de cobrar dessa mídia que nós temos aí, que mostre a realidade dos dois lados da questão e não só de um lado. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.